Desde o ano de 2015, que os servidores técnicos administrativos da UEPB e os servidores docentes não têm reajuste salarial. O último reajuste salarial, no início de 2015, foi de 1%. 1%, qualquer pessoa sabe o que é que representa do ponto de vista salarial ou do ponto de vista financeiro na vida de cada pessoa. 1% de reajuste para uma inflação que só no ano anterior tinha sido acima de 6%. No ano anterior já não tinha sido compensada a inflação integral, porque tinha uma inflação de mais de 6%. O governo, inclusive, regrediu de um reajuste que nós tínhamos oferecido de 6%, retroagiu desse reajuste salarial, colocando em 5%. A partir de então, nada mais. Então, a universidade vem ao longo desses anos todos acumulando um desgaste, acumulando um conflito interno, por conta, além do problema do trabalhador e da trabalhadora que não tem a sua reposição de perdas salariais, o orçamento da universidade também acompanhou esse aperto financeiro. E nós, ao longo dos últimos anos, fizemos todas as retenções, todos os cortes necessários na vida da universidade, diminuímos o tamanho das ações da universidade, diminuímos a quantidade de serviços prestados à sociedade, diminuímos em todos os sentidos, reduzimos, fizemos recomposição de vagas em vários cursos da universidade, contivemos a vontade de muitos setores em ampliar cursos, em criar novos cursos na UEPB, porque os recursos disponíveis só permitiram, até agora, o chamado crescimento vegetativo. Todo mundo sabe o que é uma pessoa que está vegetando. É como se estivesse apenas viva, mas sem condições de energia vital de fato. Ou seja, seus órgãos vitais estão funcionando, mas a pessoa, de forma viva, de forma exuberante, não consegue viver de fato, se comunicar, realizar tudo aquilo que pode um ser humano. É nesse sentido que nós vimos vegetando efetivamente ao longo dos últimos anos. E no ano passado, depois de uma greve de docentes e técnicos da UEPB, o governo do Estado ofereceu como alternativa, já que nos anos anteriores todas as concessões haviam sido feitas somente pela reitoria da universidade, como auxílio alimentação, auxílio de saúde, que desde 2013 veio sendo ampliado até o ano de 2016. Em 2017, nós não tivemos condições de reajustar esses benefícios, que hoje consomem aproximadamente 25% de toda a receita de custeio da universidade. Isto é muito importante que todos saibam. Todas as vantagens e benefícios que os trabalhadores da UEPB receberam nos últimos anos foram benefícios concedidos pela reitoria da UEPB, através desses auxílios saúde e alimentação, que é pouco dinheiro individualmente, mas no montante chega a praticamente 10 milhões no ano dos recursos da universidade. E o que é que aconteceu no ano passado? Após a greve, o governo do Estado negociou a devolução de parte de um direito dos trabalhadores da UEPB que o próprio governo havia retirado 2 anos antes, que é o direito à progressão, o direito que qualquer trabalhador tem de seguir um plano de carreira, e a cada 2 anos esse direito ser respeitado, ou seja, quem é avaliado positivamente dentro de uma tabela, dentro de um conjunto de critérios, depois de 2 anos recebe o direito de progredir ali, tem ali R$200 a mais no salário, R$300, isso depois de 2 anos e depois de uma avaliação positiva. Caso não tenha essa avaliação, não progride, sejam professores ou técnicos administrativos. Além do que, professores, se não fizerem capacitação também em nível de doutorado e produção acadêmica, produção científica e uma determinada tabela de desempenho mínimo, não progridem de forma alguma. Então, este plano de carreira estava suspenso pelo governo do Estado. Na greve do ano passado, o governo parcialmente devolveu esse direito que havia usurpado dos trabalhadores da universidade. E este acordo foi feito para o final da greve entre reitoria, sindicatos e governo do Estado. O governo garantiu que, até o final do ano, permitiria que as progressões e ascensões pudessem ser implantadas. Isso geraria uma despesa. Entretanto, essa despesa não ultrapassaria o montante da folha de pagamento do ano anterior, que era de 259 milhões. Nós seguimos rigorosamente este acordo feito com o governo, cumprimos todas as metas estabelecidas pela universidade e fomos além. Nós
reduzimos ainda assim a despesa de pessoal em quase 5 milhões. E, para surpresa nossa, no final do ano, o governo não cumpriu a palavra empenhada, não cumpriu o acordo feito e, portanto, nós ficamos à mercê de uma situação completamente anômala. Nós tínhamos feito uma despesa autorizada pelo governo do Estado através do decreto, onde o governo, inclusive, elogia bastante a gestão da universidade, pelo que nós agradecemos até, porque o governo, quando vai se posicionar publicamente, só ataca, só critica a universidade, e neste decreto o governo faz elogios à gestão da universidade. E a partir daí, nós confiamos que o governo iria cumprir com aquilo que foi pactuado. No final do ano, o governo travou o orçamento, não permitindo que nós pudéssemos executar nem a despesa de pessoal que estava prevista abaixo da despesa do ano anterior, que foi o ano de 16. Isso trouxe um prejuízo enorme para a universidade e ficou uma despesa de quase 14 milhões sem poder ser efetivamente executada, apesar de estar dentro das despesas obrigatórias da instituição, com PBPrev, INSS e Imposto de Renda. Agora, pasmem, o governo do Estado quer que a UEPB pague aquela despesa que ele não liberou o recurso no ano passado, quer que a UEPB pague com os recursos deste ano de 2018. Isto é literalmente impossível para esta universidade. É impossível a universidade se sustentar, é um duro golpe na instituição, não é um golpe somente financeiro, é um golpe em toda a estrutura da universidade. Obriga a universidade, já que o governador fez isso no ano passado e não aconteceu nada, continuou fazendo o que nós podemos acreditar, que até o final do ano ele vai insistir nessa atitude perversa contra a universidade. E nós não tivemos alternativa a não ser indicar um conjunto de medidas que atingirão estudantes, professores e técnicos administrativos. Eu, nesse sentido, gostaria até de pedir que o professor Flávio justifique quais as razões que nós tivemos para emitir esta portaria, que para nós é muito dura, é muito difícil, porque são decisões que afetam a vida das pessoas, e vocês mostrassem, na prática, como é que nós estamos enfrentando esse problema para dar conta de chegar até o fim do ano sem a universidade mergulhar num abismo. Exatamente. Eu acho que o que se acenava para a universidade ante a possibilidade de não adotar essas medidas era um processo de insolvência no segundo semestre. Ou seja, nós temos um orçamento que não se adequa à realidade da instituição e isso já vem nesse crescente de prejuízos acumulados ao longo dos últimos anos. Então, essas medidas se colocam como uma necessidade premente e urgente para evitar que a universidade entre no caos definitivo, numa insolvência, a exemplo de outras instituições estaduais públicas desse país. Então, assim, quando você tem um doente que está enfermo, né, você precisa adotar medidas para garantir, pelo menos, que ele resista. Então, o que o governo, enquanto a gente, por um lado, vai adotando medidas preventivas para manter esse corpo vivo, o governo do Estado vai tirando literalmente o tubo, tirando o oxigênio e obrigando que a gente respire sem poder. Então, essas medidas, elas são duras do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Como você mesmo disse, não há nenhum gestor que faça de bom grado e feliz medidas que alcançam diretamente a vida das pessoas, mas elas são absolutamente inevitáveis para a gente não entrar num processo de insolvência no segundo semestre pelas condições impostas pelo governo do Estado. E tem até uma situação que é importante que se registre. Não há alternativa financeira para a universidade, a não ser cortando o seu quadro de professores e de técnicos. Sem reduzir o quadro de técnicos e de professores, não há como adequar as despesas ao tamanho, ao limite orçamentário que o governo impõe. Então, e qual a medida? Como é que nós podemos demitir pessoas? A universidade não pode receber 3.077 estudantes sem ter os professores para ministrar aula. A universidade não pode manter 250 e tantos técnicos temporários sem ter o dinheiro para pagar esses técnicos. A universidade não pode manter contratos de segurança, de serviços gerais, de internet, de combustível, pagamento às diárias de motoristas que viajam todos os dias para os 8 campos da universidade
para a capital do estado, para resolver problemas, para trazer palestrantes para os eventos da universidade. Estudantes que viajam para a aula de campo, junto com grupos de com professores, com grupos de estudantes, para aulas de campo no estado da Paraíba ou em estados vizinhos, atividades fundamentais na formação profissional desses jovens estudantes, atividades de professores que precisam viajar para apresentar trabalhos em congresso, porque isso depois pesa substancialmente na avaliação da universidade, e nós não tivemos alternativa, não temos alternativa, a não ser demitir pessoas. E se nós não teremos esses professores no quadro da universidade, não teremos estudantes para poder cursar essas disciplinas. Então, em vez de oferecer um ingresso de estudantes sem a mínima segurança para que se instale um caos futuro na universidade, nós não vamos permitir que a universidade mergulhe no abismo. Então, se o governo do estado impõe um limite orçamentário e financeiro fora do que a lei determina, fora dos acordos que foram feitos com o próprio governo no ano passado, para nós não há alternativa a não ser cortar, podar, arrancar pedaços da universidade para que ela possa efetivamente caber nesse mínimo orçamento que o governo arbitrariamente decidiu para a Universidade Estadual da Paraíba. Isso vai implicar em demissão de técnicos administrativos temporários e distribuição de sua carga horária e suas atribuições entre os técnicos efetivos, que terão que se desdobrar em 2 turnos de trabalho, fazendo as atividades que caberiam a esses outros, que serão demitidos, e carga horária de professores, que também terão suas cargas horárias redistribuídas para garantir a vaga, para garantir as aulas que os professores substitutos, que terão seus contratos cancelados, poderiam ter ministrado. Não existe alternativa fora dessas medidas. Infelizmente, lamentavelmente, é o que nós estamos fazendo para garantir que a universidade não mergulhe nesse abismo e lá adiante, 2, 3 meses adiante, o governo do estado, como sempre, venha a público dizer que a universidade entrou neste abismo por falta de gestão administrativa, o que não é verdade. Isso nunca aconteceu na história da universidade, nem na história da universidade, a história anterior à estadualização, muito menos nos últimos 30 anos de estadualização, né? É uma experiência nova e nós estamos o tempo todo lidando com ela. As restrições que nós estamos passando ao longo dos últimos 5, 6 anos, 7 anos, são resultado dessas limitações. Nós tínhamos um orçamento que não foi sendo cumprido por 2, 3 anos seguidos. Esse orçamento estava num determinado patamar e o financeiro aqui embaixo. O governo trouxe o patamar orçamentário para o patamar financeiro, em vez de pegar o patamar financeiro e levar para o patamar que a lei determinava, que era a lei orçamentária anual. Então é nesse sentido que eu acho que a gente tem, de fato, uma responsabilidade desse momento, de não somente tomar as medidas mais duras que são necessárias, mas de esclarecer a opinião pública sobre a importância disso. Não adianta, nós temos que prestar contas à sociedade todo o tempo dessas medidas, e é por isso que estamos usando os nossos canais de comunicação para mostrar para a sociedade e mostrar para a comunidade universitária que o que estamos fazendo porque são decisões que a realidade está impondo. E na verdade, assim, do ponto de vista histórico, apenas tomando como referência os últimos 30 anos, 30 e poucos anos, que corresponde ao tempo que nós entramos na UEPB, nós já vivenciamos nessa instituição crises muito, muito graves, né? Mas, por exemplo, tomando como referência aquele tempo do governo do ex-governador Tarcísio Buriti, que nós passamos 6, 7 meses sem receber salários. Era uma crise que estava instalada na UEPB, mas que ela também estava inserida num contexto de crise no resto do estado. O que nós temos hoje, e no país inteiro, o que nós temos hoje é uma situação absolutamente atípica. E isso é um paradoxo. E isso não se explica, a não ser com uma política de Estado definida pelo chefe do Executivo em relação ao UEPB. Ou seja, a UEPB não está na pauta de prioridades da gestão republicana do atual chefe do Executivo. Não está mesmo. Porque se você começa a comparar os investimentos na educação básica, se você começa a comparar os investimentos na saúde, se você começa a observar o investimento em infraestrutura, tudo isso está sendo feito e é um diferencial positivo do governo que atualmente está instalado no Palácio, né, até o final do ano,
é um diferencial positivo. Então, o que é que aconteceu? A UEPB passou a ser uma célula isolada dentro dessa política. Ou seja, há uma política de Estado intencional de encolhimento da instituição. E, evidentemente, isso é uma escolha. A nossa vida é feita por escolha, né? Eu até dizia hoje, num dos programas que participei, que tanto a sua vida quanto a minha, como líder estudantil, do movimento sindical, vice-reitor em outras oportunidades, pró-reitor, pela nossa história, a gente merecia do destino uma situação melhor, que era uma situação de administrar a universidade naquilo que a gente trabalhou e a gente lutou, que era a autonomia. Nós estivemos nessa luta. Quer dizer, ninguém imaginava que depois de 2005, né, quando a lei da autonomia começou a ser efetivada, que a universidade teve uma grande consolidação, né, a partir do primeiro reitorado da professora Marlene Alves, nós tivemos o quê? Uma expansão, a consolidação da pós-graduação, a pesquisa, o aumento do número de bolsas, uma política estudantil de assistência ao estudante mais vigorosa. Tudo isso era o que nós esperávamos como pessoas que idealizamos um futuro melhor para essa instituição. E, lamentavelmente, na contramão da história, vem, por exemplo, essa ação deliberada política do governo do Estado que entra para a história por uma escolha pessoal como alguém que decidiu ser o algoz da instituição. É lamentável que essa situação perdure durante esses anos todos, mas nós chegamos também no nosso limite de darmos o nosso grito. Não é possível a UEPB continuar de modo algum com este padrão de imposições sem que ela passe por um processo de poda radical. Essa que é a grande verdade. Como nós divergimos da tese de fechar campos da universidade, porque essa era a proposta que o governo sempre indicou nos bastidores, contrário à implantação de campos que a universidade fez na década passada, contrário à política de expansão que a universidade fez, e a forma de enfrentar essa política de expansão, criação de campos em João Pessoa, em Patos, em Monteiro, em Araruna, a forma de combater essa expansão é tirar todo o substrato financeiro, até onde puder, daquilo que a universidade poderia ter para bancar essa expansão e essa estrutura, até o ponto de convencer materialmente a universidade de extinguir, de acabar, de fechar um desses campos. Nós temos uma posição frontalmente contrária ao fechamento de qualquer campus e, no limite do que nós chegamos agora, não temos alternativa a não ser cortar de toda a estrutura da universidade aquilo que o orçamento do Estado, decidido pelo governo e cortado substancialmente também por decisão unilateral do governo do Estado, que a gente possa adequar a universidade. E nós vamos agora mostrar para o Estado da Paraíba, não somente para a comunidade universitária, qual o tamanho da UEPB que o governo do Estado impõe e como impõe que ela seja. Não permitiremos, ainda bem que o tempo é pouco, que ela volte a ser algo parecido como um grande colégio de terceiro grau. Esta universidade não terá mais a menor possibilidade de voltar ao passado, porque a roda da história não gira para trás, e nem terá jamais a possibilidade de deixar de ser, pelo menos do ponto de vista da qualidade, do ponto de vista do compromisso que ela tem com a sociedade, deixar de ser menor deste ponto de vista do que ela sempre foi. Então, cortarão pedaços dela, cortarão partes dela, mas do ponto de vista daquilo que lhe dá substância, a sua natureza, ela continuará sendo a grande universidade de todos os paraibanos. Eu não tenho dúvida disso.